Games em Ação. Tudo o que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da terceira edição da série Mulheres na Indústria dos Games, do podcast Games em Ação, conduzidas por Jorge Nolasco. Essa série terá 2 episódios e irá ao ar no mês de março. Este é o segundo episódio da série. Então, se não ouviu o primeiro, logo após ouvir esse, corre para ouvir. Os 2 episódios foram conduzidos por mim. Eu sou a Alê Daldim, uma pessoa apaixonada por desenvolvimento de habilidades com jogos. Se você ainda não seguiu no Spotify, nem assinou nas demais plataformas como Cashbox, Google Podcast ou outro, corre para fazer isso agora, para ficar por dentro desse universo mágico que envolve jogos e gamificação na educação e desenvolvimento. Aproveita para compartilhar com os amigos, a família, os colegas de trabalho, todo mundo. Esta série comemorativa ao Mês da Mulher possui 2 episódios. No episódio de hoje, eu, a Alê, agradeço o convite para mediar este encontro com a Nanda. Eu quero logo dar início a essa conversa. Então, Nanda, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente para os ouvintes. Oi, Ale, que prazer estar aqui. Eu sou a Nanda, faço parte da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas e também da Jogamana, que são 2 grupos de mulheres, para mulheres, com mulheres, pelas mulheres, com muitas mulheres. Seja muito bem-vinda, Nanda. Primeiro eu quero lembrar a todos os ouvintes que sigam as redes sociais desta grande profissional que você vai ver agora. Os jogos de tabuleiro estão por toda parte, nas escolas, empresas, organizações de toda a natureza. Então, aproveite para compartilhar este conteúdo com o máximo de pessoas. Seus amigos, família, colegas de trabalho, todo mundo, hein? Dando início ao nosso encontro, Nanda, poderia me falar como você entrou no mundo dos board games? Claro. Bom, eu desde muito pequenininha eu jogo jogos de mesa, assim, realmente quando eu era muito criança eu conheci o Uno na época, através de uma amiga dos meus pais, e, e aí foi me apaixonando, eu ganhava muitos jogos, assim, né, de presente, de familiares, de amigos e tudo mais, então foi muito desde sempre, assim. Eu tenho uma conexão também muito grande com jogos de baralho, então, muito principalmente pela praticidade. Então, quando eu ia, sei lá, para casa da minha avó, da minha tia, a gente sempre tinha um baralhinho para levar, ou para alguma viagem em família, sempre tinha um baralhinho ali. Então, começou desde muito cedo. E aí eu diria que os jogos modernos, que a gente conhece como modernos, foi por volta dos meus, acho que 16, 17 anos, através de um amigo que gosta muito, conhece muito e foi me introduzindo a esse mundo mais moderno. E aí foi paixão a primeira jogada. Você se lembra quais foram os primeiros jogos que você jogou? Assim, o primeiro foi o Celtis. E aí não foi nem com esse amigo, foi com uma outra amiga alemã, inclusive. Eu tava na Alemanha na época, e lá a gente sabe que é extremamente forte esse mundo, né? Então, eu tava na casa dela, com a família dela, e eles jogavam muitos jogos. E o primeiro que eles jogaram comigo foi o Celtis, e eu sou apaixonada por esse jogo, ainda sonho em um dia tê-lo na minha coleção. Muito bacana, muito bom. E Nanda, a gente te conhece do Jogamana, mas as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ouvir sobre isso, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Jogamana, como essa ideia ganhou corpo. Claro, bom, nossa, agora a pandemia me deixou super perdida em relação a datas, né? Mas a Jogamana começou se não me engano, foi em 2018. E
ou 19, não, foi acho que 2018. E ela começou justamente por um desejo muito grande que existia, né, das meninas que organizaram a Jogamana principalmente. Eu entrei depois, para que houvessem mais espaços seguros para as mulheres jogarem. Então, muito em decorrência de conflitos que começaram a acontecer nos grupos que elas jogavam, e aí começou a surgir essa necessidade de não, a gente quer paz, a gente quer tranquilidade, a gente não quer mais nada dessas situações desconfortáveis. E aí a Jogamana surgiu muito para isso, para criar esse ambiente. E ela foi surgindo assim bem pequenininha, né? Então os primeiros encontros tinham 2, 3 garotas, e aí foi indo, elas foram mantivendo esse encontro mensal. Quando foi mais ou menos 6 meses de vida, eu entrei comecei a participar muito dos encontros e eu estava nessa busca de grupos também para jogar. E foi meio que isso, assim. Então, a Jogamana começou a partir desse contexto e, e acho que é isso. Sim, responde a pergunta. Claro, respondeu sim, mas aí eu quero saber um pouquinho mais. Com o advento da Diga. pandemia e, além disso, as restrições, as aglomerações, a Jogamana parece que foi um pouquinho mais para as redes sociais. E como foi o desafio Sim. dessa transição? Tiveram dificuldades? Conta pra gente. Ai, bastante. Eu acho que o primeiro impacto foi que a Jogamana estava numa crescente muito grande na pré-pandemia, nos últimos encontros. O último encontro que a gente teve, que foi em março, foi um dos encontros mais incríveis que a gente teve, que tinha muita mulher. A gente fez roda de conversa também no final. Teve playtest de protótipos. A gente estava crescendo muito nesse sentido de participação e mais mulheres conhecendo a Jogamana. E aí veio a pandemia, então veio esse baque muito forte de interromper esse espaço que estava cada vez mais gostoso, cada vez mais rotineiro. A gente fazia todo o primeiro sábado do mês, então já fazia parte do calendário da galera, assim, que já participava com frequência da Jogamana. E aí a pandemia veio e teve essa interrupção brusca para o mundo, e para a Jogamana foi um impacto também nesse sentido, porque a nossa essência sempre foi muito mais os encontros do que qualquer outra coisa, assim. Apesar de que a gente tem um blog também, a gente escrevia bastante com frequência lá, fazia resenhas de jogos, só que a gente sempre gostou de colocar um lado mais político, um lado mais analítico, um lado um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver nas resenhas de modo geral. Então a gente tinha esses dois principais pontos assim de ações na Jogamana, posso dizer. E aí quando a pandemia veio, a gente perdeu a nossa base, principalmente, e ficamos com essa parte da escrita. Só que mentalmente estava uma bagunça para todas nós, para o mundo de modo geral. Então a gente foi diminuindo muito, a gente teve algumas reuniões para entender, para desacelerar também, porque a gente percebeu que algumas coisas iam precisar mudar, assim, não daria muito para a gente continuar com aquela mesma frequência de postagens. A gente até tentou durante um tempo, só que aí uma foi se desconectando dos jogos, aí a outra também, aí a gente jogava quase que os mesmos jogos com as mesmas pessoas, cada uma com seus respectivos, assim, né, ou familiares nas suas próprias casas. Então, a gente foi sentindo, assim, um pouco essa necessidade também de desacelerar na produção de conteúdo, porque já não estava mais sendo algo que dava aquele prazer que dava antes, era algo que a gente percebia que estava virando uma rotina ou quase uma obrigação só para se manter ativa ou se manter né, naquele esquema de algoritmo do Instagram que as pessoas falam, né? Então a gente começou a abrir um pouco mão disso e cuidar um pouco mais da gente mesmo. Então eu diria que, sei lá, nesse primeiro ano da pandemia, a gente até continuou seguindo bonitinho, tatatá. Aí quando foi o segundo ano da pandemia, a gente já estava quase não produzindo mais nada. Faz tempo que não tem texto no blog, por exemplo. E eu acho que isso é algo que é passageiro, eu acho que pode ser uma fase, e agora com esse retorno leve que tem acontecido, eu acredito que muito
provavelmente a gente vai voltar, né, até essas ações, assim, e principalmente os encontros presenciais também. Mas é isso. Nanda, que ótimo escutar essa história de você, falar sobre a Jogamana, né, que é um evento que acontecia pré-pandemia e que nós queremos muito que retorne. Como a gente tem pessoal escutando aí em outros lugares do mundo, fala um pouquinho para a gente como que se faz para participar do Jogamana, onde acontece, quem se inscreve, como acontece lá dentro, o que que rola. Ai, boa, Lê. É bom você trazer isso mesmo, que a gente fica às vezes tão dentro do nosso mundo e acostumada com as nossas coisas que às vezes acho que todo mundo sabe do que a gente está falando. É, bom, não precisa se inscrever na Jogamana, basicamente é aparecer. Eu comentei, né, que a gente fazia todo primeiro sábado do mês. E a gente tinha um espaço que ele ficava próximo da Vila Madalena, bem próximo ao Isso em metrô São também. Paulo. Era um espaço isso em São Paulo, e São Paulo capital. Isso, bom ponto. Bem próximo ao metrô Vila Madalena, bem acessível. Não, a gente não cobra taxa para entrar nem nada. A regra aqui é preciso ser mulher. E a gente tinha um espaço muito legal, que era um espaço só nosso. O espaço ele era só nosso. Então, a gente conseguia ter da minha cabeça, assim, eu diria que seriam 4, 5 mesas com jogos rolando ao mesmo tempo. E rolava meio que de tudo, assim, a gente levava, nós mesmas, as organizadoras, a gente que levava os nossos próprios jogos. Tinha também bastante apoio da editora Precisamente, e então a gente tinha alguns jogos da Precisamente também. E eu acho que eu respondi tudo, Ale, me perdoa se eu Sim, acho que eu sim, não, eu esqueci fiquei alguma assim, coisa ou achei não? bacana a oportunidade de falar sobre o Jogamana, já que vocês Hum. têm planos de retorno. Como é que tá isso daí? Nós vamos voltar? Eu quero participar, quero Vamos! poder ir um dia. Nossa, vai ser um prazer enorme ter você com a gente, Ale. A gente tá com planos de voltar. Ainda não divulgamos oficialmente. Embora eu acredito que quando esse episódio sair, já vai ter rolado o nosso encontro de retorno, inclusive, então eu já posso contar para vocês. A gente está planejando voltar no primeiro fim de semana de março, então muito em breve. A ideia é ir voltando aos poucos. A gente tem um lugar que a gente já está conversando com a organização para conseguir, porque assim, para explicar também, no comecinho da Jogamana, a gente fazia em casas de jogos. Então, a gente ia para lugares mistos e as mesas elas eram exclusivas para as mulheres. Só que isso ainda não era o cenário ideal para nós. A gente ainda queria que fosse algo só para as mulheres. Porque daí, inevitavelmente, tinha interação com outros homens, aconteceram algumas situações desconfortáveis ainda assim, mesmo a gente conseguindo ter as nossas próprias mesas. Então, quando a gente encontrou esse espaço, foi muito importante para nós e muito significativo. E aí, esse retorno, a gente gostaria que isso se mantivesse. Então, a gente encontrou um espaço que, na verdade, era um espaço que eu já conhecia, que eu já joguei lá antes, e eles têm algumas salas que dá para reservar. Então, a gente está agora conversando, tentando alinhar a agenda e tudo mais, e se tudo der certo, eu acho que nesse momento em que as pessoas estão ouvindo o podcast, já rolou a nossa primeira edição de retorno, foi um sucesso, e é isso, assim, então tô bem animada, tô bem otimista Obrigada também. por ter compartilhado essa expectativa conosco. Então, como esse episódio vai ao ar depois, espero que eu tenha podido participar também, né? Que tenhamos nos Exato. encontrado. Nanda, fala um pouquinho, vamos fazer esse link com a sua participação na Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, né? Queria que você contasse um pouquinho qual é o seu papel, o que que você vem desenvolvendo, e aí nós podemos também falar depois sobre as mulheres que desenvolveram jogos e tiveram ali um grande cenário. Claro, claro, vamos sim. Eu acho que as meninas já contaram, né, no podcast anterior sobre a divisão da liga, que a gente tem três principais frentes. E eu tô na parte da frente
de eventos, então eu fico responsável principalmente por dois caminhos, eu diria, né? O primeiro é a conexão da liga com o mundo externo em relação a eventos, então o DOF e outros tantos eventos que vão acontecendo e acontecerão, tem muito dessa relação, passa por mim, a gente planeja coisas, lives que a gente faz, apresentações, enfim, várias dessas coisas mais de eventos. eu tô organizando e cuidando, sempre com o apoio das meninas, das collabs, tem vários collabs também que apoiam a gente nesse sentido. E o segundo caminho são os eventos internos, então é a liga com as ligadas, que são as ligadas, a gente chama as mulheres que se cadastram, que é a Lei, inclusive, é uma delas. Com muita alegria. E, né, Lê? E aí a gente faz eventos exclusivos para as ligadas. E como a liga, ela é brasileira, tá até no nome, a gente tem organizado várias coisas online mesmo, para que seja acessível para onde quer que você esteja no Brasil. E temos até mulheres que estão morando fora do Brasil e que já participaram de coisas da Liga. Então, é mais ou menos isso que eu faço. Eu organizo esses dois caminhos, vamos, né, trazer assim. Não sei se ficou claro. Ficou sim. E aí, eu acredito que eu estou falando com a pessoa certa, eu queria que você contasse também um pouquinho sobre as oficinas, né? Sobre a oficina das ligadas. O que estava acontecendo, como é que estão os planos? Claro, foi assim, a oficina, ela começou, deixa eu pensar, porque ela foi muitas coisas já. A gente, logo quando, uma das coisas que eu percebia, e eu percebia muito na Jogamana, era que quando a gente fez uma mesa de playtest, que foi a que eu comentei com vocês, eu percebi assim que a mulher que estava ali apresentando, ela estava muito insegura, ela estava com muitas dúvidas, mesmo sendo um ambiente extremamente seguro, mesmo sendo um ambiente só para mulheres, existia muita incerteza, insegurança, dúvidas e tudo mais. Então, quando a gente começou a liga, eu queria muito conseguir construir um espaço em que mais e mais mulheres se colocassem nesse lugar de testar os seus jogos sem medo, porque eu sei, eu concordo e reconheço que o ambiente, por vezes, o misto, ele pode ser muito hostil, e isso acaba inibindo muito. Então, eu queria muito que tivesse esse espaço, e aí a gente começou a construir através de playtests, só que aí eram às vezes jogos que homens faziam, só que só mulheres jogavam, a gente foi fazendo algo assim, e aí eu comecei a participar da oficina de playtest que um grupo de rapazes criou, o pessoal de BH e Rio, eles têm esse grupo, esse encontro semanal que acontece, que é incrível. Eu comecei a participar e eu achei a dinâmica deles muito legal, que é um monte de gente que produz jogos se ajudando e jogando e dando feedback, fortalecendo esse lugar de criatividade, de construção e tudo mais. E eu queria muito que ir lá, era eu e mais uma mulher e o resto todos marmanjos, assim. O ambiente era extremamente seguro, só que eu sentia muita falta de mulher. E a outra mulher que estava lá, que é a Cíntia, ela também, inclusive foi ela que me convidou para estar. Então, ela hoje é collab também da Liga, e um belo dia a gente estava conversando desse desejo de que mais mulheres estivessem na oficina, e a gente falou, e se a gente criar a nossa própria oficina da Liga? E aí foi assim que começou, tanto que o Fernando Cunha, que é um dos criadores da oficina de playtest, ele apoia a gente consistentemente. Ele passou vários documentos, ajudou a gente em várias construções e a gente hoje a oficina das ligadas, a irmãzinha da oficina de playtest, a irmã mais nova, né, da oficina de playtest. E ela acontece atualmente toda segunda-feira, das 8h30 às 10h30 do horário de Brasília. E é uma delícia, basicamente, assim, porque várias mulheres apresentam seus jogos e aí existe uma fila, então você pode ir apresentar seu jogo, aí você continua indo, joga os jogos de outras mulheres, e aí quando chega seu lugar na fila de novo, você apresenta seu jogo novamente. E como normalmente vários feedbacks são dados,
quando a pessoa apresenta o jogo de novo, já é outro jogo, assim. Então, isso é muito bacana também. E isso está sendo muito legal, porque mais e mais mulheres estão se arriscando, indo para esse lugar de produção de jogos também, enviando projetos para as editoras. Teve a questão do edital, que as meninas falaram no outro podcast, né? Então, isso também foi um grande incentivo. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, é algo que eu tenho um orgulho enorme de fazer parte, de ver crescer, de ver a existência, e desejo que continue por muito, muito, muito mais tempo. Mas é Nossa, isso. muito bom escutar. E um desafio além, né, de fazer isso online, né, Nanda? Porque começou também junto com a Uhum, pandemia, as pessoas em casa, todo mundo aprendendo a usar o Tabletopia, que foi uma novidade, pelo menos para mim, né? Como que foi para vocês aprender uhum. isso, começar a subir esses jogos, né? As mulheres ajudaram também, como foi com as designers? Demais, demais. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp que ele é, sinceramente, um dos grupos mais focados que eu faço parte, assim. A gente tem um grupo para as mulheres da oficina. E o conteúdo que rola é sobre desenvolvimento de jogo, sobre mulheres, é muito focado. E aí lá acontece muito esse acesso direto e rápido entre mulheres. Então, tem mulheres ali que já trabalham com isso há um tempo, que já desenvolvem jogos há um tempo, e já tem mais experiência com a Tabletopia. E aí, quando tem alguma outra mulher que de repente tem uma dúvida, ela manda lá no grupo, aí as meninas prontamente já respondem, já orientam. Então, isso é muito legal também. E realmente tem bastante dificuldade, porque a Tabletopia ela tende a dar uns bugs assim meio aleatórios, então é sempre bom ter essa comunidade de pessoas que estão ali querendo te apoiar e te ajudam e resolvem tua questão rápido. Então eu percebo que isso acontece com bastante frequência, assim, esse apoio. Lembrando aqui que o Tabletopia é uma plataforma onde as pessoas podem subir os seus próprios jogos e apresentá-los, né, em horários previamente agendados para as pessoas que querem jogar online, né. Então, de repente, tem alguém que não Uhum. escutou, que ainda não conhece essa plataforma. E Nanda, eu sei que nos últimos tempos aí tiveram jogos incríveis na oficina. A gente pode falar também sobre o Agrofloresta, né, que foi o vencedor do edital da Uhum. Mipo BR. Teve Orives, Rio e Mar, enfim, tiveram vários jogos aí. Queria que você comentasse um pouquinho como foi esse interno para chegar, né, entre ter as oficinas e chegar a um vencedor entre tantos projetos incríveis que passaram por esse edital. E também, não Uhum. só pelo edital, mas outros que não participaram do edital, mas que são tão incríveis quanto. Eu, pessoalmente, estou muito curiosa para conhecer Mamãe Posso Ir, muito. Quero Ah, muito conhecer o sim, é Festival muito de gostoso. Adoções. Então, assim, tem vários jogos. O Semeando o Cuidado da Cintia eu joguei, eu tive a oportunidade de jogar algumas vezes, então esse já estou conhecendo. Sai Pra Lá, enfim, tem tanto jogo diferente, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre eles. É muito legal, assim, muito boa essa sua pergunta, Lê, porque eu fico sempre surpresa com a quantidade de estilos diferentes de jogos que aparecem na oficina e por vezes da mesma autora, porque às vezes corre o risco de uma autora ter um perfil temático e acabar indo por um caminho só. E eu percebo que as meninas, elas a cada momento estão criando alguma coisa completamente diferente. Então, esses jogos que você trouxe, um Semeando o Cuidado da Cíntia, é sobre os saberes populares das sementes, das plantas e os cuidados. E aí você vai para o Sai Pra Lá, que é um tema já mais relacionado com o Covid. Aí você vai para a feira de adoções, que é um tema em que você está ali adotando pets. Então, e os mais diversos temas, tiveram vários também diferentes no próprio edital, que foi outra coisa muito incrível que a gente percebeu, a variedade absurda, a criatividade incrível, e muitas delas conseguiram, com muita maestria, colocar o tema
atrelado à mecânica, que por vezes é um desafio muito grande de vários jogos que eu já joguei. Então, teve um que chamou muita atenção também e que chegou muito perto de ser um dos finalistas, que foi Montanhas, que é um jogo que dava assim aquela sensação de que você estava viajando pelos Alpes. Era realmente muito incrível e muito impressionante. Então, de fato, na oficina a gente consegue ter acesso a jogos bem diferentes. E aí tem aquilo que eu falei também antes, né? Que como são jogos em construções e eles estão constantemente recebendo feedback e tudo mais, você consegue também, se você participa da oficina com mais frequência, você consegue jogar um jogo diferente porque você viu a transformação do jogo. Então, eu estava comentando isso essa segunda-feira na oficina com as meninas. Foi a vez do jogo Ourives, da Júlia Malta, que ela participou do edital, inclusive foi uma das finalistas. E é um jogo muito diferente agora. Ela mudou bastante. Tá numa pegada completamente diferente. A temática tá absolutamente incrível. E a sensação jogando é outra. E eu falei isso pra Júlia. Eu falei, Júlia, que incrível você conseguir fazer isso em tão pouco tempo. Foram só apenas alguns meses. Então, realmente, Ale, assim, tem muito jogo legal e vale muito a pena. E é o tipo de coisa que acompanhar também é um prazer diferente, eu diria, assim, é bem É legal. muito comum a gente escutar, Nanda, das pessoas dizerem assim: ah, eu tive uma ideia de jogo, como é que eu faço para colocar essa ideia para frente? Como é que eu crio, como é que eu elaboro, para quem eu apresento? Assim, por toda essa experiência que você tem, o que que você indicaria para as pessoas que têm uma ideia e não sabem por onde começar? Uhum. É muito boa essa pergunta também. Olha, eu diria que o processo criativo ele acaba variando muito de pessoa para pessoa, mas eu particularmente nunca criei um jogo, então eu não posso nem trazer pela minha experiência. Eu dou mais a opinião de enxerida mesmo. Mas eu ouço muito, eu converso muito com pessoas que desenvolvem, então eu escutei uma vez do Ricardo Amaral, inclusive, ele foi um dos convidados especiais dos eventos que a gente organizou no edital, e ele é um designer que eu sou muito fã, assim, ele tá agora para lançar um jogo com a Meeple, que estamos, inclusive, muito empolgadíssimas. E, eu estava conversando com ele, e ele comentou assim que uma das coisas mais importantes na hora da criação do jogo é você sempre ter em mente o qual é o ponto central do seu jogo. Qual é a essência do seu jogo? O que, que você quer que esse jogo seja? O que, que você quer que esse jogo passe para as pessoas? Porque ele disse que é muito fácil na hora da construção de um jogo a gente ir se perdendo, de repente alguém dá um feedback que pode desvirtuar um pouco a essência da ideia que você tinha na hora da criação. Então é muito importante você continuar fazendo essa pergunta constantemente enquanto você está criando o seu jogo. E aquilo fez tanto sentido para mim. E aí eu conversando também com a Bianca Melina, com a Samantha Geraldini, elas reforçaram muito essa ideia também e reforçaram principalmente aquela ideia que talvez vocês já tenham ouvido falar, ou vocês estejam ouvindo, já ouviram falar, do tente manter o simples, assim, tente ficar no simples e aí você vai complicando conforme as coisas vão acontecendo. Porque um dos erros mais comuns, eu coloco erros aqui entre aspas, né? Mas uma das dificuldades que acontecem com muita repetição é a pessoa ter uma ideia mirabolante e aí ela começa a pensar em várias coisas para fazer ao mesmo tempo. E aí, na hora de playtestar, é muito difícil entender o que está dando certo ou não, porque são muitas variáveis. Então, tanto que isso é uma dica para playtest, assim. Tenta, quando você vai fazer um playtest e aí depois você vai fazer um novo playtest, muda o mínimo possível para você conseguir entender qual que é a diferença daquilo que você está mudando. Então, se você tem um jogo muito complexo,
a coisa às vezes pode ser muito difícil de você conseguir fazer esses ajustes. Então, nesse começo, tenta ir para o mais básico, tenta ir para aquilo que você acha que funciona de uma forma bem simples e tenta fechar o jogo, tenta fazer com que ele feche, ele rode, porque esse também é um grande desafio. Então, eu diria que, sei lá, eu acho que essas duas dicas podem ser dicas que talvez orientem as pessoas que estejam com o desejo de começar a desenvolver seu próprio jogo. Nanda, muito legal isso que você está falando sobre esse processo de criação. E eu me lembrei que a Elizabeth Hargrave, autora de Mariposas, autora de Wingspan, deu uma entrevista fantástica no ano passado para a Liga. Quer comentar um pouquinho sobre quais foram os aprendizados com ela? Ai, foi incrível você lembrar isso, Ale, porque ela, inclusive, nessa entrevista com a Bacalhau, ela fala também do processo de produção do jogo dela e de como foi o processo de criação do Wingspan. E é muito curioso, porque a gente vê o jogo feito final e fala assim, que genialidade, que incrível, pelo menos eu tive muito esse impacto e eu sei que muitas pessoas ao meu redor também. E uma coisa que ela diz no processo de criação do jogo é que ela começou sem saber fazer jogos. E ela foi começando o Wingspan nesse cenário. Até que foi, testou, insistiu e hoje temos o Wingspan. Então, é muito também importante, eu diria, se você for começar a produzir jogos, não achar e não ficar com aqueles pensamentos de putz, mas eu nunca vou ser tão boa quanto sabe? Não, começa, você com certeza cada dia vai saber mais. E aí agora, efetivamente respondendo a sua pergunta, Lê, essa entrevista foi algo muito especial para nós, foi algo que a gente se emocionou absolutamente, porque a Elizabeth Hargrave, ela é um fenômeno, né? E ela é um ícone também para nós na liga, assim como para muitas mulheres e para a galera da comunidade dos jogos de mesa e tudo mais. E ela foi alguém extremamente acessível, ela foi alguém extremamente aberta às nossas perguntas, ao nosso papo. E foi uma experiência realmente muito especial, muito única, que a Bá, assim, teve a honra de ser a entrevistadora e lembra até hoje com muito amor e muito carinho desse momento, porque é muito legal, assim, poder ter a chance de falar com alguém que a gente admira e poder ter esse tipo de acesso, poder trazer essas informações para as nossas seguidoras também, para as nossas ligadas e para o público aqui do Brasil. E mais do que isso também é poder estabelecer e fortalecer essa conexão entre mulheres. Então, foi muito, muito especial mesmo. Eu acompanhei do início ao fim essa entrevista, babando por por esse espetáculo que é a Elizabeth, pela entrevista em si, né, pela genialidade, como você comentou. O Wingspan não é igual Mariposas, para as pessoas que perguntam, você precisa conhecer os dois, né? E falando em entrevista internacional, rolou uma entrevista também com a Starla Fitch, do canal Our Family Plays Games. Como é que foi essa experiência, Nanda? Ai, meu Deus! Ai, bom, vamos lá, vou tentar falar sem me emocionar, tá? Porque. Bom, vamos lá. Ela foi um sonho se tornando realidade, assim. Ela foi alguém que eu conheci logo quando eles surgiram com o canal deles, do Our Family Plays Games, que foi, vamos lá, tô perdidaça nas datas, mas se não me engano foi em 2019, um pouco antes da pandemia começar. E para mim, assim, foi surreal, porque é isso, assim, bom, para quem tá me ouvindo e não está me vendo, eu sou uma mulher negra e é muito raro encontrar pessoas negras nesse nosso meio. E a Starla Fitch e a família dela, o esposo e o filho, eles compõem o Our Family Plays Games. E eles são uma família negra nos Estados Unidos. Então, quando eu tive acesso ao conteúdo deles, foi amor à primeira vista e foi um sentimento muito forte de
ai, eu não tô sozinha, assim, sabe? Tem mais pessoas assim que nem eu aqui nesse mundo dos jogos que eu sou apaixonada e que por vezes acaba sendo muito solitário, tanto na questão das pessoas que estão na mesa comigo, que na sua grande maioria são pessoas brancas, quanto na própria representação que acontece nos jogos, que a gente sabe muito bem que é mínima. Então, foi muito importante essa entrevista para mim. Eu me emocionei durante a entrevista. A gente ficou quase 1 hora conversando e foi um papo assim que eu não queria que acabasse e ela também não, porque foi tão gostoso, foi tão especial. A gente falou sobre muitas coisas que eu julgo muito importantes e que às vezes são pouco faladas da forma que a gente foi colocando, principalmente que ela foi colocando. Ela trouxe muito conexão com a mãe dela e aprendizados que a mãe dela trouxe em relação à vida, em relação a como se relacionar com pessoas que talvez tenham resistência a essas mudanças que a galera em prol da diversidade luta tanto e briga tanto e busca tanto. Ela traz um olhar muito de conexão também, muito de convite à mudança, sem que seja uma exigência, sem que seja uma briga, uma luta. Ela fala tanto sobre coisas que fazem parte do nosso dia a dia nos jogos também. Então, como que a gente consegue, por exemplo, fazer com que editoras e as empresas, as grandes corporações também consigam, de fato, abraçar essa questão da diversidade e também e principalmente da inclusão, porque existe uma confusão muito comum das pessoas de que diversidade é igual inclusão e, na verdade, não é. São coisas diferentes, elas precisam coexistir, inclusive. Então, foi uma entrevista que mexeu muito comigo, em vários níveis. Ela é uma mulher, um ser humano iluminado que, assim, eu recomendo fortemente que você assista essa entrevista, caso não tenha ainda, porque vale muito a pena. A gente fez legenda também, tá realmente muito incrível. E com certeza, eu tenho certeza absoluta que você vai aprender alguma coisa na entrevista, porque ela definitivamente deu uma aula. Você consegue já dar Então, detalhes de onde encontrar essa entrevista? Claro, tá no nosso canal do YouTube, se não me engano, o canal chama Mulheres Tabuleiristas, a gente colocou assim. Mas tem também no Linktree do Instagram, a gente colocou também, se não me engano, no site, então é fácil de encontrar, mas qualquer coisa manda mensagem pra gente no Instagram, a gente manda o link também, tá? Nanda, muito bacana. O link dessa entrevista, então, vai estar na descrição de todos os podcasts, né, todas as plataformas. Confere, rola para baixo, checa o link, porque vale a pena acompanhar também o que foi a entrevista com a Starla Fitch. Ai, que bom, muito grata, gente, facilita. Traz para gente assim um resumo do que foi essa conversa, do que você consegue compartilhar hoje, né, os aprendizados, os comentários que vocês trocaram lá. Eu comentei um pouquinho, né, das questões de diversidade e tudo mais, e ela trouxe também um ponto que eu acho muito interessante e que é pouco falado no mundo dos board games, que é sobre aquele FOMO, né, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Porque e eu sei que existe muito isso na comunidade dos BGs, de modo geral. Talvez agora menos por conta da pandemia e o pessoal talvez tenha, talvez, né? Estou aqui imaginando que possa ter se distanciado um pouco, mas existe muito isso, essa relação um pouco, às vezes excessiva, assim, muito, muito mergulhada nessa questão de nossa, eu preciso saber qual que é a novidade, eu preciso saber não sei o que, nananana. E quando você está produzindo conteúdo, por vezes tem muito essa pressão também de eu preciso ser a primeira pessoa a falar daquele jogo que está lançando, eu preciso falar daquele jogo que ainda nem chegou aqui no Brasil e tudo mais.
E, e um dos pontos assim que a gente conversou na entrevista foi muito sobre desacelerar também, sobre conseguir aproveitar os jogos e repetir, revisitar algum jogo que você ama, que você não joga faz tempo, que às vezes está no seu armário e você nunca jogou. Então, eu acho que esse é um ponto de reflexão que é bem válido e que talvez esteja sendo deixado de lado muitas vezes, e as pessoas acabam tendo muita ansiedade ou muitas questões emocionais por não conseguirem de forma alguma jogar todos os jogos que tem. É humanamente impossível. Não sei como que é pra você, Ale. Eu não sei se você sente isso Você tocou também. num ponto muito bacana, porque assim, eu comprei o jogo Alhambra, que é um dos vencedores, né, vencedor da Spiel des Jahres, no susto. Ele estava em promoção, eu não conhecia, nunca tinha escutado falar, eu queria só as novidades. Eu falei: "Esse jogo está com preço bom". Foi a melhor compra que eu fiz, assim, em termos de custo-benefício, porque ele realmente estava numa promoção muito grande e é um dos jogos mais jogados na minha casa. Quando eu quero apresentar para alguém, eles falam: "E esse jogo aqui, o que que é isso?". Então, realmente, nós temos muitos jogos fantásticos, maravilhosos, novidades que estão por aí, mas temos também jogos que não podem ser esquecidos, como Carcassonne, por exemplo, que é um outro vencedor também da Spiel des Jahres. Então tem vários jogos que vão ficando e que são incrivelmente fantásticos, né. As pessoas falam: "Eu Uhum. não acredito nisso", Nanda, e depois você pode me dizer, fala: "Uma hora as mecânicas vão acabar, não vai ter mais mecânica para inventar", né, mas eu acredito que vem sim muitos jogos novos, mas muito, muito bacana esse toque de resgatar aquele que está em casa, né, aquele que também você comprou, de repente foi uma paixão por um tempo, reviver essa paixão também, né. Eu acho, assim, até para que seja saudável essa nossa relação com os jogos. A gente não precisa estar por dentro de tudo, a gente não precisa conhecer todas as mecânicas, para daí você ter a carteirinha de então você é um board gamer, sabe assim? É, eu acredito, pelo menos gosto de acreditar, que o importante no fim das contas é que você esteja se divertindo. E aí a diversão ela não está somente nos party games, nos jogos festivos, né? A diversão também pode estar em jogos que são, às vezes, muito mais longos, muito mais sérios, muito mais complexos. Existe também diversão nesse aspecto. Então, o, sei lá, acho que o quanto mais a gente conseguir manter a diversão enquanto a gente joga, é a melhor opção. E o mesmo se dá para quem produz conteúdo, no sentido de, putz, se divirta também produzindo, sabe? Se divirta também estando ali na frente, porque se a coisa começa a virar uma obrigação, uma exigência, uma ansiedade, aí eu não sei se está tão divertido assim. Aí eu já não sei se faz mais tanto sentido. Então eu acho que é importante também a gente, pelo menos para mim, é importante também conseguir pausar às vezes, olhar um pouquinho, revisitar jogos, vender jogos, alugar jogos, emprestar, fazer coisas nesse sentido para que você consiga seguindo ter, seguindo tendo acesso aos jogos e também respeitando o teu tempo, não tendo tanto essa urgência de tudo. Mas, enfim, foi um ponto então que foi trazido e que fez muito sentido para mim. E Nanda, lembrando aqui, falando sobre tantos jogos que nós temos e pensando que tem pessoas que conhecem muitos jogos, tem pessoas que conhecem poucos jogos, a gente pensa também nos eventos que ficaram suspensos por conta da pandemia. A Liga das Mulheres Tabuleiristas tem um propósito de se fazer representar em todo o país, tendo pontos ali de conexão e também de eventos presenciais. Como funcionaria isso? Sim, é uma excelente pergunta, Lê, porque quando a gente criou a liga, a ideia era que fosse justamente isso que você trouxe, pontos de contatos pelo Brasil inteiro, que a gente conseguisse sair do eixo Rio-São Paulo.
que é onde tem a maior concentração de eventos, de lançamento de jogos, enfim, coisas nesse sentido. E então a ideia era justamente essa, não à toa o brasileira está no nome também. Só que a gente começou, aí logo veio a pandemia, então por hora a gente não tem nada estruturado, não tem nada para chegar muito em breve, só que existe sim essa nossa ideia e esse desejo de que isso aconteça. Então, eu vou contar um pouco mais ou menos do que a gente tinha pensado. A gente tem, por exemplo, a Joga Mana aqui em São Paulo, que é o evento exclusivo para mulheres e tudo mais. A gente tem Lady Lúdica no Rio de Janeiro, a gente tem Beija das Minas lá no Nordeste. Então, assim, a gente quer cada vez mais que tenha também mais organizações femininas espalhadas pelo país, para que elas também sejam a nossa ponte de contato e a nossa ponte de... Eu acho que ponte de contato é o melhor termo aqui pro que eu tô querendo dizer, porque para que a gente consiga espalhar mesmo, para que a gente consiga fazer com que as mulheres do Brasil inteiro tenham acesso e não precisem viajar quilômetros e quilômetros e quilômetros para ir para um evento de jogos ou um evento exclusivo para mulheres, para que tenha espaço realmente para todas, onde elas já estão, já se encontram. Então, é um desejo nosso, mas não, assim, zero previsão de quando isso vai ser uma realidade. Eu desejo e espero que em breve, o quanto antes, mas realmente a gente precisa organizar outras coisas antes, voltar primeiro as coisas né, que foram totalmente interrompidas por conta da pandemia. Mas quem sabe, gente, um dia teremos esses polos aí representando a Liga pelo Brasil inteiro. Seria Sim, perfeito. seria fantástico. Espero que em breve, né? Estamos chegando ao fim e gostaria imensamente de agradecer a Nanda por toda a contribuição e deixar o espaço aberto para que você possa deixar suas considerações finais, divulgar os seus contatos, divulgar os seus projetos, tá, Nanda? Para quem gostou do papo e quer saber mais sobre esse mundo dos jogos e gamificação, siga lá nas redes sociais, @eigamesemação, sem cedilha, sem tio. Nanda, é com você. Muito grata, Lê. Foi um prazer enorme estar aqui, participar desse projeto de vocês. Esse convite foi bem especial. Eu espero que o público que escutou a gente tenha se divertido, aprendido, gostado. E as redes sociais, então, eu vou fragmentar aqui. Vamos começar pela Joga Mana. A gente está no Instagram como Joga_Mana. E a gente tem o nosso blog, que é jogamana.wordpress.com.br. São os nossos principais pontos de contato em relação a Jogamana. Em relação à Liga, a gente tá nas redes sociais como @Mulheres Tabuleiristas. E aí, tanto no nosso Instagram quanto no Facebook, você vai encontrar a gente assim. O nosso site também é mulherestabuleiristas.com. E talvez eu esteja esquecendo alguma coisa, mas eu imagino que vocês vão colocar as informações aí embaixo para me apoiar. E-mail também, eu lembrei, @mulherestabuleiristas. Perdão, é mulherestabuleiristas@gmail.com, enfim. Mas é isso, temos esses pontos de contato aí para vocês encontrarem a gente. Muito obrigada. Eu aproveito para informar também a minha rede de contato. Eu sou a Alessandra Daldim, da Mais Que Jogos Desenvolvimento Humano. Você encontra no Instagram e Facebook como @maisquejogosdh e o site maisquejogos.com.br. As nossas redes sociais estarão na descrição do episódio. Eu agradeço que você tenha nos acompanhado até aqui e agradeço a oportunidade de ser a podcaster dessa série. Um abraço a todos.